Queridos irmãos, abramos nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 7. Isaías, capítulo 7. E leiamos apenas o verso 14. Isaías 7, verso 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, e vamos ler a partir do verso 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem, desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Verso 38. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Finalmente os versos 46, 47. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Vamos orar. Amado Pai Celestial, mais uma vez consideramos nosso enorme privilégio abrirmos as Santas Escrituras, Tua Palavra, e suplicarmos a Ti que mais uma vez nos conceda, pelo Espírito Santo, sabedoria, revelação, para vermos algo mais das Tuas belezas e glórias. Em especial te pedimos que tomes nas Tuas mãos esse texto lido e abra-o ao nosso entendimento e aos nossos corações, para que sejamos não apenas instruídos, mas sejamos edificados, transformados. Te pedimos que a Tua Palavra realize a obra que só ela é capaz nessa noite, em nós e entre nós. Cumpre o desejo do Teu coração para esse tempo de reunião. Assim esperamos em Ti. Habilita-nos, dá-nos Teu suporte, coloca barreiras e proteção para que aquilo que o Senhor queira nos dar seja livremente concedido a nós. Cobre-nos com as Tuas asas, protege-nos das influências externas ou internas que nos distraiam do Senhor mesmo. Assim nós te pedimos, no Teu precioso nome. Amém. Queridos irmãos,
vamos dar um passo mais nesse período em que estamos usando essas reuniões. Hoje já é o terceiro tempo, para fazermos uma avaliação de alguns pontos que já foram compartilhados por nossos queridos irmãos, mas que então, de algum modo, o Senhor também depositou uma carga no meu coração para retornar a alguns dos pontos, não todos, que já foram partilhados pelos nossos irmãos. Então, hoje nós vamos falar de um segundo par nesse Evangelho de Lucas, nesses 2 primeiros capítulos de Lucas, que são chamados de o Evangelho da Infância, por um estudioso bíblico, e que tem realmente sido para nós objeto de 3 meses mais de estudo juntos. Realmente é de uma riqueza imensa. Cada frase, cada termo, significado de cada palavra, os eventos em si, eles deslumbram o nosso coração. Não há um outro termo para usarmos. Eles são um assombro para nós. Quando vemos que maneira maravilhosa, única, graciosa, salvadora, nosso Senhor se revelou nesses 2 primeiros capítulos, em especial do Evangelho de Lucas. Nós falamos na reunião anterior um pouco sobre o primeiro par de vidas, que é destacado de um modo muito especial nesses 2 primeiros capítulos. E seriam eles Zacarias e João Batista. Claro que nós temos lições também muito significativas sobre a vida de Isabel nesse registro. Mas, sem dúvida, Zacarias é mais proeminente. Tanto porque muito dele é dito na medida que ele fazia aquele serviço no templo de queimar incenso, que nós já estudamos, quanto aquele enorme cântico de Zacarias, que está registrado aqui, cheio de beleza, profético, penetrante, cheio de louvores, gratidão, ações de graças ao nome do Senhor. Então Zacarias, sem dúvida, é ainda mais proeminente que a própria Isabel, sua esposa, nesses relatos. E, igualmente, o seu filho, João, chamado o Batista. Nós já abordamos esse par na reunião passada, até onde podemos ir. Hoje nós vamos falar sobre um segundo par, que também tem uma proeminência única nesses 2 capítulos, e são esses 2 pares que dominam esses 2 capítulos. O outro par, é claro, é Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus, e o próprio Senhor Jesus. Então, meus irmãos, as informações que Lucas recebeu para registrar esses 2 lindos capítulos, com uma enorme probabilidade, foi recebido da própria mãe de Jesus. Ela mesma quem relata o que houve com ela, é ela que relata o que houve com Isabel, é ela que passa essas informações referentes à história de Isabel com Zacarias, seu marido, o nascimento de João Batista, já que elas eram parentes. Então, muito provavelmente, é a própria Maria a fonte desses 2 primeiros capítulos de Lucas. Isso é muito importante, porque ainda realça mais o significado deles. Quando ela narra essa experiência única que se passou então com ela, como ela se chama, a serva do Senhor. Agora, os registros que nós precisamos fazer, vamos direto a eles. 3 notas principais eu gostaria de destacar aos irmãos, mas antes delas, ainda é necessário uma introdução. Então, por favor, peçamos mais uma vez ao Senhor que mantenha o nosso coração atrelado àquilo que estamos buscando liberar para os irmãos sobre esse texto. Se o nascimento virginal do nosso Senhor, ele for banido, nós perderíamos totalmente a noção do significado da graça. Nós, na verdade, não teríamos nenhuma graça liberada, depois vamos explicar isso, e muito menos salvação. Então, o nascimento virginal de Jesus, ouça bem, é um fundamento da nossa fé e da nossa confissão. Agora vamos explicar por que seria assim. Então, por favor, fique atento. Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, Sublime, Supremo, Ele poderia fazer as coisas como Ele quisesse. Ele faz as coisas conforme sua vontade, porque sua vontade é santa e perfeita. Ele criou o homem do pó da terra. E antes do pó, o que havia era o nada. Não é?
E nós vemos em Hebreus 11 que é dito assim: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Meus irmãos, se um movimento assim, digamos, do dedo de Deus, trouxe à existência todas as coisas, maravilhosamente, harmonicamente, lindamente, seja o macrocosmo, seja o microcosmo, não é? Maravilhosos, orgânicos, harmônicos, perfeitos em si, qual dificuldade haveria, pense comigo, em que, para a revelação do Verbo eterno, o Logos, o Filho de Deus, Deus também preparasse um corpo humano moldado de novo do pó da terra? Qual seria a dificuldade para Deus? Se ele fez assim o primeiro homem. Mas então a segunda pergunta: por que Deus não o fez? Por que não? Por causa de uma verdade suprema na Bíblia, decorrente desse assunto, desse fundamento do nascimento virginal, que nós poderíamos chamar, como muitos outros estudiosos chamam, de solidariedade da raça. Ou seja, vamos explicar isso. Se Deus houvesse formado do pó da terra um corpo, veículo humano, para a revelação do Filho eterno, do Verbo eterno, nele seria estabelecida, sim, uma nova criação. Claro, Deus começou de novo, e começou do pó da terra, assim como ele havia começado anteriormente. Só que nós todos estaríamos totalmente excluídos. Concorda comigo? Claro. Deus começou algo novo. Ele criou algo novo, ele fez algo novo. Ele formou um veículo humano para a pessoa do Verbo eterno do pó da terra, como havia feito com relação ao primeiro homem. Então, uma nova criação, sim, se iniciaria, mas nós não teríamos nada a ver com ela. Certo? Porque nós somos filhos de Adão. Nós somos filhos do primeiro matrimônio, do primeiro casal. Formado ele, homem, do pó da terra, pelas mãos do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, que soprou nas suas narinas um fôlego de vida, baseado no qual o homem se tornou alma vivente. Então é isso que se chama solidariedade da raça. Nós viemos todos de um mesmo tronco. Por isso Paulo escreve em Romanos 5, que em Coríntios 15 também, a mesma ideia, Romanos 5, 1 Coríntios 15, que em Adão todos morrem. E que por este primeiro homem entrou o pecado do mundo e pelo pecado a morte. Essas são palavras de Romanos 5. Né? Então, muito clara e óbvia a solidariedade da raça. Então, vamos voltar à questão de Lucas 1, o nascimento do nosso Senhor. O que necessitaria ser feito, se é que, pela graça do nosso Deus, e por causa do seu desejo de salvação, de comunhão com esse homem que ele criou, a sua imagem, a sua semelhança, ele então teria que entrar nessa raça de acordo com a origem dela, ou ele teria que ser um descendente dessa raça, não uma outra raça sendo criada. Então, o que teria que acontecer? Que o Verbo eterno, de alguma maneira, ele se tornasse solidário com a raça, mas ao mesmo tempo, ele não poderia ser um pecador. Se ele fosse resultado de um relacionamento entre um homem, pecador, claro, porque em Adão todos pecaram. Eu nasci em pecado, vai dizer Davi naquele famoso Salmo 51, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe, não é? Então, se Jesus fosse um resultado de um relacionamento entre um homem e uma mulher, inevitavelmente, esse ser gerado pela fusão dessas células masculina e feminina, o que nasceria era um pecador inevitavelmente. Então, o que aconteceu? O que Deus fez? Ele exclui o homem. Não que o pecado habitasse apenas no homem. Você vê que Davi mesmo disse, o texto que citamos, e a experiência é óbvia,
que não apenas homens do sexo masculino são pecadores, mas também as mulheres, então, do sexo feminino, também são pecadoras. Não é? Claro. Então, quando o Senhor exclui o homem, o que isso significa? Ele interviria na raça humana de uma tal maneira que o Logos eterno assumiria natureza humana. Preste atenção nas palavras. Não pessoa humana. Já vamos explicar isso melhor. O verbo é pessoa, ele é o Filho, ele é a segunda pessoa da Trindade. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Um único Deus, mas distintas pessoas. Um único Deus, distintas pessoas. Então essa pessoa eterna, o Filho de Deus, o Logos, o Criador, o Senhor. Sem Ele nada do que foi feito se fez. O resplendor da glória, o herdeiro de todas as coisas, o Filho eterno. Quando ele vai assumir natureza humana, então esse processo acontece para que ele seja solidário com a raça. Não havia uma outra maneira. Ele teria que entrar na raça. Mas, como que ele poderia entrar na raça sem ser um pecador? Então aí, nós vamos chegar nesse ponto daqui a pouco, e aí que está a maravilha da profecia de Isaías. 7,14, que nós vemos no início. Uma virgem, conceberia e daria à luz um filho. E esse filho seria chamado, esse é um nome profético. Isaías não está dizendo que o nome dele exatamente seria Emanuel, porque ele foi chamado Jesus. O próprio anjo Gabriel revelou para Maria qual seria o nome dele. Ela não escolheu o nome dele, nem José, não é? Foi Gabriel quem disse, ele se chamará Jesus, que significa Jeová, o Senhor Deus eterno, salva, ou socorre, Jeová Salvador. Não é? Então Isaías disse, essa virgem conceberia, daria à luz um filho, e ele será chamado Emanuel por causa do significado profético, que quer dizer, Deus agora está entre nós, Deus conosco, Emanuel. Que significado mais lindo desse nome, né? O próprio Deus agora está conosco. Bem, irmãos, se isso seria assim, Deus teria que intervir de modo particular nesse nascimento. Do contrário, mesmo que nós isolássemos esse vaso humano chamado Maria, ela é uma pecadora. Por que nós sabemos? Porque está aí, você leu, no cântico dela, capítulo 1, verso 47, ela diz que o espírito dela, veja o verso 46, disse Maria, minha alma engrandece ou magnifica ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, preste atenção, meu Salvador. Alguém que não tem pecado não precisa de Salvador. Jesus precisou de algum Salvador para ele? Ele é o Salvador, porque ele não tem pecado. Mas Maria não. Maria precisava de um Salvador. Né? Então, tão claro, tão simples, tão direto e até mesmo tão óbvio. Agora, se isso seria assim, como é então que de alguma maneira, na verdade isso não tem uma explicação científica, né? Assim como não há explicação científica para a origem do universo, a explicação está aqui na palavra de Deus. O universo foi formado pela palavra de Deus, até onde os cientistas conseguem chegar e nunca chegarão a mais do que isso, né? A não ser que eles creiam na palavra de Deus, aí eles vão chegar onde nós chegamos e começar onde nós começamos, não é? Mas se eles não creem, então eles já chegaram no limite. Eles não podem andar mais para trás, não há como. E onde eles chegaram? Eles chegaram na grande explosão, né? Que coisa mais interessante. Alguém já disse assim, se uma grande explosão pudesse produzir o que foi produzido, a beleza, a harmonia do universo, do macrocosmo e do microcosmo, para isso acontecer, escute bem o que os cientistas falam. É tão verdadeiro. Ouça bem. Seria mais ou menos como você fazer o seguinte. Você pegar a enciclopédia britânica, já nem se vende mais isso, quando eu era jovem, passava vendedor batendo nas casas, vendendo enciclopédia britânica. Era desse tamanho os volumes. Não é? E os cientistas dizem assim, você teria que recortar todas as letras da enciclopédia britânica, uma a uma, milhões de letras. Né? Então você corta a enciclopédia inteira, letra por letra, de um volume desse tamanho, de uma coleção desse tamanho. Sobe num prédio e joga tudo de cima do prédio.
E tem que cair lá embaixo, tudo montado, letra por letra, na sequência. Você acha que é possível? É impossível, não é? A mesma coisa se dá quando nós vemos a harmonia do macrocosmo, a harmonia e beleza do microcosmo, e nós então olhamos para cima e falamos, de onde surgiu tudo isso? De uma grande explosão. E tudo se fez. É aí que eles chegam, não é? Porque não há outro passo para trás. O outro passo para trás é, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio existir de coisas que não aparecem. Maravilhoso. Nunca haverá uma outra conclusão, não é? Eles nunca vão chegar a nada. Nós já chegamos. Sem Ele, o Filho, o Verbo, nada do que foi feito se fez. Então, meus irmãos, voltando aqui. Para que houvesse um veículo humano para a manifestação do Verbo eterno, Deus teria que intervir aqui. Ele já interveio tantas vezes, não é? E foi exatamente o que ele fez, e o texto nós vamos estudar um pouco mais tarde. É o verso 35 desse capítulo 1. Mas nós vamos estudar daqui a pouco. Precisamos ainda ver alguma coisa antes disso. O que significou essa intervenção de Deus? Vamos começar pela conclusão, depois damos um passo para trás. Abra comigo, gostaria que você abrisse 3 textos extremamente importantes. Alguns os irmãos devem conhecer até de cor, mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia para ler, para ver essas maravilhosas palavras. Primeiro, 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. São 3 textos magníficos que mostram diretamente o que significou esse nascimento virginal de Cristo. E como Deus então interveio aí, por que Ele interveio, por que seria necessário. Então vamos aos textos. 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Abra, por favor. Diz assim, aquele que, primeira frase importante, não conheceu pecado. Óbvio que está se referindo ao nosso Senhor Jesus, né? Você vai ler esse assunto desde o verso 18, o contexto inicia, desde o verso 18, falando sobre Cristo e a reconciliação que Deus proveu por meio de Cristo. Então, aquele que não conheceu o pecado, é claro que é o nosso Senhor Jesus. Então, olha essa primeira frase sobre ele. Não conheceu pecado. Isso é verdadeiro exclusivamente sobre o Senhor Jesus. E sobre ninguém mais. Nenhum outro homem e nenhuma outra mulher. Então essa é a primeira frase linda, importante. Ele não conheceu, não experimentou, não teve contato, de modo que aquilo pudesse ser um com ele, com o pecado. Vamos continuar o versículo. Esse ele é quem? O sujeito desse ele é Deus, que é o último citado no verso 20. Em nome de Cristo, pois vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aí ele vai dizer, aquele que não conheceu o pecado, aliás, esse A está craseado, né? É aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Para que nele, é claro que esse nele de novo é o Senhor Jesus, né? Então Deus o fez pecado por nós, o Senhor Jesus, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Preste atenção no que esse versículo está dizendo. Primeiro que esse Jesus nunca conheceu o pecado, nunca experimentou o pecado. Então Deus o fez pecado. Tem 2 frases, não vai dar para entrar em detalhes, na segunda, para não derivarmos, é Gálatas 3,13, que vai dizer assim, Cristo, esse não é o segundo texto que vamos examinar, estou só fazendo aqui um prolongamento da minha ideia. Gálatas 3,13 diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se, Ele próprio maldição em nosso lugar, fazendo-se. Aqui você vê a mesma ideia, olha, aquele que não conheceu o pecado,
Deus o fez pecado por nós. Então nós temos duas declarações do que Jesus foi feito, tremendas. Por um lado, aí, 2 Coríntios 5, 21, ele foi feito pecado. Cuidado, não está escrito, ele foi feito pecador. Então cuidado com as palavras. E já vamos explicar qual é a imensa diferença. Então ele foi feito pecado, e em Gálatas 3,13 ele foi feito o quê? Maldição. Aquele que é o bendito de Deus, sempre o foi, nunca deixou de ser, sempre o será. Mas ele foi feito maldição por nós. Aí Paulo, em Gálatas, vai citar um texto do Antigo Testamento, que diz assim: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. E aí temos a história maravilhosa do Calvário. Graça, salvação, redenção. Então, o Santo de Deus, nosso Senhor Jesus, entrou na raça humana para ser solidário com a raça, a partir do ventre de uma virgem. Uma concepção protegida. Já à frente vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E então, nasce um menino. Primeiro, aquele menino é gestado como qualquer outro menino. Não foi uma gestação fisiológica, digamos assim, diferente. Menos meses, mais meses, nada disso. Uma gestação de 9 meses. Nasce o menino. A narrativa de Lucas 2 é tão linda, quando diz que ele é envolto em faixas, não é? Nosso irmão já fez um comentário conosco sobre isso, de Lucas 2. Aquela expressão é única. Ela só, na Bíblia toda, ela só aparece uma outra vez se nós formos para uma tradução grega do Velho Testamento. O Velho Testamento é hebraico, é uma tradução grega dele que se chama Septuaginta, ou versão dos 70. E lá ela é usada uma única vez também. Sabe onde é? Quando Jó está dizendo que Deus colocou fraldas no mar. E disse para o mar: até aqui você vem, até aqui será o seu limite. Você não vai passar daqui e vai inundar a terra, como era no princípio, antes do Senhor fazer separação entre a porção seca e a porção de água. Não é? Então Jó vai dizer que ele colocou fraldas, colocou limites no mar. Fraldas. É a palavra usada em Lucas 2, tão linda. Quando diz que o primogênito de Maria nasceu e ela então o envolveu em fraldas. O Criador do universo, o soberano Logos, o Filho. Sem ele nada do que foi feito se fez. Agora ele é um menino de fraldas. Por causa da solidariedade da raça. Ele entrou em nossa raça. Como nós falamos, não é uma outra raça, um outro princípio. Mas ele se fez um com a raça caída. Então é dito assim, voltando ao verso de Coríntios: Deus o fez pecado. Irmão, imagine aqui, nosso Senhor Jesus, quando é que ele foi feito pecado, já que ele não conheceu o pecado? Ele foi feito pecado na cruz, quando ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Então a figura que melhor nós podemos exemplificar essa maravilha do Calvário é que o Cordeiro Santo de Deus, o nosso Senhor Jesus, ele teve imputado sobre ele aquilo que é nosso, comum, pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Ele continua sendo, como sempre foi, o Cordeiro Santo de Deus. Hebreus, nós lemos na reunião passada, Hebreus 7, vai dizer assim: nos convinha, ou nós precisávamos, era necessário, era imprescindível, que nós tivéssemos um sumo sacerdote assim como este. Lembra-se do texto de Hebreus? E lá vai dizer as características dele: santo, inculpável, sem mácula. Quarta, separado dos pecadores. Está vendo? Ele não é um pecador. Separado dos pecadores. E finalmente feito mais alto do que os céus. Esse é o nosso sumo sacerdote. Então, meus irmãos, quando ele assume essa natureza humana, se identificando com a raça, cumprindo a sua missão, indo até o Calvário, clamando: Deus meu, porque me abandonaste, a palavra específica lá é me deixaste para trás. Isso é consequência de pecado, não dele, mas do pecado da raça. Nós fomos separados de Deus,
nascemos em pecado e fomos concebidos em pecado. Ninguém nasce em comunhão com Deus. Nenhum bebezinho, por mais lindo que seja, ele é santo, não é? Ele disputa, ele tem raiva, ele briga, ele é egoísta. Todos são iguais, não é? Não nasce nenhum anjinho, todos nascem serpentinhas mesmo, né? Então, quando o nosso Senhor Jesus se fez um com a raça e na cruz ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Oh, meus irmãos, ele não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado. O que não era dele foi imputado sobre ele. Agora, olha como o versículo termina. E nós podíamos terminar a frase assim: o que não era nosso foi imputado a nós. E segundo esse versículo, é dito que foi imputado a nós a justiça de Deus. O que eram nossas justiças? Sabe o que Isaías diz? Que as nossas justiças eram trapos imundos. Nunca poderiam satisfazer a justiça, santidade e glória de Deus. Romanos 3:23, Paulo vai dizer assim: porque todos pecaram e estão carentes da glória de Deus, não é? Mais à frente ainda ele vai dizer assim: não há um justo, nem sequer um. Todos se extraviaram, todos se corromperam, e agora vem a frase mais dolorosa: e há uma, ou seja, todos juntamente se tornaram inúteis. Não há quem entenda, Paulo está citando um salmo, não há quem busque a Deus. Não há. Todos os homens e mulheres que buscam a Deus, de alguma maneira, eles estão respondendo à busca dele, nosso Deus, por eles. Nenhum homem busca a Deus. Ninguém. Mas Deus nos busca. E nos acha. E nos encontra como um aborto na beira do caminho. E nos dá vida, porque nele está a vida. A vida estava nele e a vida é a luz dos homens. Então, meus irmãos, olha a maravilha desse intercâmbio, dessa troca. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. O Cordeiro Santo, coberto como que uma pele de serpente. Compreendeu isso? Não mudou a natureza dele. Ele está coberto como com uma pele de serpente. E essa cobertura, que a Bíblia chama de o pecado, que foi lançado sobre ele, por isso, meu Deus, por que me abandonaste? Coisa que ele nunca falaria, se ele não fosse feito pecado. Ele sempre viveu em íntima e perfeita, ininterrupta comunhão com Deus. O que poderia quebrar a comunhão dele? Nada. Nada. Ele é o Filho de Deus. Então, que verso nós temos aí diante de nós, meus irmãos? Isso é para ser escrito aí em todos os interruptores da nossa casa. Tem muita gente que gosta de fazer isso, né? Na cabeceira, no criado mudo, no surdo também, né? Porque que verso mais maravilhoso. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. Para que nele, nós, que éramos os pecadores, os devedores, os marginalizados, os alienados, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, de acordo com aquilo que Deus é. Justiça de Deus. Que verso esse, meus irmãos? Isso só pode acontecer porque Jesus foi solidário com a raça. Nesse nascimento virginal maravilhoso que foi profetizado quase 1000 anos antes que acontecesse, pela boca de Isaías. Dizendo, esse será o sinal. Virgem, a palavra usada no hebraico, almá, significa uma jovenzinha virgem. Tem mais esse detalhe, né? Uma jovenzinha virgem conceberá e terá um filho. E lhe chamará o Deus conosco, Emanuel. Então, esse é o primeiro verso. Olha o segundo. Hebreus capítulo 4, verso 15. Segundo maravilhoso texto. Hebreus 4, 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Graças a Deus por isso, não é? Antes foi ele tentado
em todas as coisas, porque ele se fez solidário com a raça. Senão, como ele seria tentado como nós somos tentados? Se ele fizesse parte de uma outra raça, como nós já colocamos no início, né? Então ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Só que aí vem o detalhe, veja, mas sem pecado. Então os irmãos estão percebendo a beleza, a importância, a contundência dessa verdade maravilhosa? Ele é sem pecado. Para que isso seja verdade, esse nascimento dele teria que ser dessa maneira. Não de um relacionamento comum entre um homem pecador e uma mulher pecadora que gera um filho pecador ou uma filha pecadora, não é? Mas sem pecado. É por isso, meus irmãos, que por um lado, o nosso Senhor Jesus é totalmente outro com relação a nós. Quando nos comparamos, digamos assim, com Ele, Ele é totalmente outro. Porque Ele não é contaminado pelo pecado. Mas que maravilha! Ele se fazer solidário com a raça a ponto de ser tentado em todas as coisas e à nossa semelhança. Isso significa com vulnerabilidades. De modo que a tentação tivesse acesso a Ele como também tem a nós. Mas Ele não pecou. Último texto, igualmente maravilhoso. 1 João, capítulo 3. Então você vê que Paulo disse em Coríntios que ele não conheceu o pecado, não é? E explica aquele intercâmbio sublime que foi feito na cruz, 2 Coríntios, não conheceu o pecado. Em Hebreus 4, ele é sem pecado, guarda essas palavras, não conheceu o pecado, sem pecado, e finalmente a última, 1 João 3, olha o verso 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. A única maneira de fazer isso, irmãos, seria o que está escrito no restante desse verso. Olhe para ele. E nele não existe pecado. Está vendo? Então nós temos 3 lindas frases. A primeira lá, Coríntios, não conheceu o pecado. A outra em Hebreus, sem pecado. E essa em João, nele não existe pecado. 3 versículos maravilhosos. Agora, vamos aplicar um pouquinho, muito rapidamente, isso. Qual seria a essência do pecado segundo a palavra de Deus? Eu gostaria de sugerir 3 termos para os irmãos, e não vou me alongar sobre eles. Nós tomaríamos o resto do tempo para isso. Eles são muito importantes. O primeiro termo, a essência do pecado. Número 1, incredulidade. Por que sabemos? Em João 16, verso 9, quando o Senhor Jesus está falando sobre o Consolador que Ele enviaria, Ele diz assim, quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Certo? Aí Ele vai explicar, e diz assim, do pecado, vírgula, porque não creem em mim. Não está claro? Qual é a essência do pecado? Não crer nele. Incredulidade. Agora, meus irmãos, quando nós pensamos as frases que lemos, ele não conheceu o pecado, ele é sem pecado. Nele não existe pecado. O que é que nós estamos falando? Nele não existe incredulidade. Ele foi um homem que viveu da fé. Ele foi um homem que viveu em absoluta confiança no seu Deus e Pai. Ele foi o homem de fé, não é? O nosso Senhor. Que vida da fé viveu o nosso Senhor Jesus, não é? Ou você acha que ele foi super-homem, irmão? Ou mistura de meio Deus e meio homem? O que você pensa sobre Jesus? Ele era plenamente Deus, 100%. E ele era plenamente homem, 100%. E como ele viveu? Ele viveu como um homem. Porque se ele não vive como homem, nós não temos ninguém solidário com a nossa raça. Então esse livro de Hebreus, tão lindo, e também o Evangelho de Lucas, vão nos mostrar isso de uma maneira a mais linda do que todos os outros escritos do Novo Testamento. Que ele é então o Jesus Cristo homem, mediador, nosso sacerdote. Essa é a ênfase de Lucas e de Hebreus, do autor de Hebreus. Então, primeiro, incredulidade. Pense nisso. Segunda coisa, desobediência.
consequente. Se você ler Hebreus 3 com cuidado, você vai ver que o autor de Hebreus iguala incredulidade com desobediência. Aquele povo resistiu à palavra do Senhor, não entrou na herança que tinham prometida a si, a terra de Canaã, porque foram desobedientes. E aí o autor vai dizer lá no verso 19 do capítulo 3 de Hebreus: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então os que foram desobedientes porque não creram. Porque fé é igual a obediência. E incredulidade é igual a desobediência. Então está aí a segunda coisa. Será que Jesus de algum modo desobedeceu? Paulo vai escrever em Filipenses assim: sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Não é maravilhoso isso sobre ele? Não é maravilhoso que esse menino cresceu? Aliás, a narrativa única está em Lucas sobre isso. Quando seus pais o deixaram para trás naquela ocasião, 3 dias de jornada, ida, volta, e retornou à caravana porque não encontravam o menino, ele tinha 12 anos, ele estava lá no templo fazendo pergunta aos doutores. E então, é dito que eles o trouxeram ali de volta, teve aquele diálogo ali que você conhece. Então diz que o Senhor retornou com eles e era-lhes submisso. Frase tão maravilhosa sobre esse menino, nosso Salvador, aos 12 anos. Sabendo muito bem quem ele era. Porque ele disse para os seus pais: não sabiam vocês que me competia estar aqui cuidando dos negócios do meu pai? Ele está referindo ao seu Pai Celestial, é claro. Não é? Então, apesar disso, da consciência messiânica que ele tinha, quem ele era, ele disse isso aos seus pais. Dito isso a respeito dele com relação aos seus pais. Ele lhes era submisso, porque ele foi obediente até a morte de cruz. E o autor de Hebreus também vai dizer que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Sabe o que isso significa? Não significa que ele era desobediente, então porque sofreu muito ele foi aprendendo a obedecer. Muito pelo contrário. Significa que a cada sofrimento que ele vivia e experimentava, mais da sua obediência era aperfeiçoada. Essa é a ideia do aprendeu obediência. Mais obediência, mais da sua obediência era manifesta, aperfeiçoada, mais madura, mais firme, mais forte, quanto mais ele sofria. O que acontece conosco? Quanto mais sofremos, mais tendemos a nos rebelar, a ser desobedientes, não é? Mas com ele não. Então, o segundo elemento, essência do pecado, desobediência. E um terceiro, para os irmãos pensarem, terrível também, essência do pecado, independência. Incredulidade, desobediência e independência. Essas não foram marcas de Jesus. Ele foi o homem da fé, ele foi o homem obediente e ele foi o homem dependente. Meus irmãos, ele é o próprio Verbo encarnado. Poderíamos pensar que necessidade de dependência ele tem, se ele tem condições em si mesmo de viver de uma maneira santa, sublime, perfeita. Mas não se esqueça, ele está vivendo como um homem. Se ele não vive como homem, nós não temos Salvador. Compreende? Ele tem que ser tentado em todas as coisas. Ele tem que ser vulnerável. Ele tem que sentir fome, sede, aflição, angústia, indignação. Santa, é claro, no caso dele, não é? Para que ele participasse de todos os nossos sentimentos. Para que ele pudesse ser o nosso Salvador. O nosso representante. Então, importante nós fazermos uma introdução com isso. Agora, volte comigo, por favor, lá no Evangelho de Lucas. Vamos para o capítulo 2, ainda nessa ênfase desse nascimento maravilhoso do nosso Senhor Jesus, o nascimento virginal, o que isso significa, as implicações disso. Capítulo 2, verso 7. E ela deu à luz, olhe, lê com atenção, o seu filho primogênito. Primogênito. Uma palavra muito específica na língua original, muito clara, não deixa margem para nenhuma dúvida. Essa protótokos, como é a palavra na língua grega, significa primeiro gerado. Primeiro gerado.
e não único gerado. Quando a palavra de Deus quer usar o termo único ou filho único, a palavra não é protótokos ou primogênito. A palavra é unigênito, certo? Então, para não tomar tempo com isso, embora seja muito interessante, vou citar para você 3 lugares em Lucas mesmo, para você fazer seu estudo, onde a palavra unigênito ou único aparece. Monogenes. A pronúncia em português seria isso. Monogenes. Ou seja, único, mono, único, gerado. Proto, primeiro. Protótokos, primeiro gerado. Agora, monogenes, único gerado. Presta atenção. Essa doutrina que surgiu muitos séculos depois, baseada em ensinos estranhos, diz que Maria, após o nascimento de Jesus, não apenas permaneceu virgem, por isso era chamada de a Virgem Maria, né? Mas que ela não teve nenhum outro filho, a não ser Jesus. Mas não é isso que a Bíblia diz. Quando a Bíblia usa a palavra que Maria teve o seu primeiro filho, protótokos, e Lucas não usou a palavra monogenes, está muito claro. Aliás, os evangelhos vão falar dos irmãos de Jesus e citar o nome deles, já que Maria teve outros filhos e Jesus foi o primeiro, né? Então, em Lucas ele usa essa expressão monogenes em alguns lugares, capítulo 7, verso 12, só para ter o registro aí com você. Capítulo 8, capítulo 7, verso 12. Capítulo 8, verso 42. E capítulo 9, verso 38. Esse último único vou ler para os irmãos. Capítulo 9, verso 38. É dito assim: quando os 3 discípulos desceram do monte da transfiguração com o Senhor Jesus, é dito que, dentre a multidão, capítulo 9, verso 38, surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho. E olha o que nós temos aí agora. Porque ele é único. No grego é monogenes. O pai está dizendo, é só ele que eu tenho. Monogenes, meu único. Lucas, pense comigo, teria evitado qualquer ambiguidade se ele tivesse usado para o nascimento de Jesus a palavra monogenes. Porque as 2 palavras estão aí disponíveis, não é? Por que ele não usou monogenes? Porque essa não é a verdade. Jesus não era monogenes, Jesus era protótokos. Era o primeiro de outros, né? Então, é importante que os irmãos vejam isso também. Agora, voltemos ao que é mais central. Abra comigo agora no Salmo 22. Salmo 22, por favor. O Salmo da Cruz. Irmão, olha a beleza disso. Esse salmo começa com aquele clamor de Jesus no Calvário. Deus meu, por que me desamparaste? Verso 1. Agora eu gostaria de ir aos versos 9 e 10 com os irmãos, por favor. Salmo 22, versos 9 e 10. Alguns estudiosos dizem que o Senhor Jesus, possivelmente, tenha recitado todo esse salmo na cruz. Porque, de alguma maneira, esse, sem dúvida, era um dos salmos que estava incrustado no seu coração. Não é? Porque é o salmo da cruz, é o salmo da redenção. Então, verso 9 diz assim: Contudo, tu és quem me fez nascer. Nós estamos lendo em Lucas sobre isso, não é? E aqui essa palavra linda do salmista, Davi. Tu és quem me fez nascer, porque não foi um nascimento comum, não foi um relacionamento entre um homem e uma mulher. Foi uma intervenção do Espírito Santo, como já falamos, vamos explicar isso melhor daqui a pouco, no ventre da jovenzinha virgem, talvez em torno dos seus 15 a 17 anos, a Maria, para que um veículo humano fosse produzido para a revelação do Verbo eterno, uma natureza humana, impessoal, claro, para que então a pessoa do Verbo se manifestasse, não é? Não são 2 pessoas. Jesus de Nazaré é uma pessoa e o Filho eterno, o Verbo, é outra pessoa. Não. Como nós poderíamos ter uma fusão de 2 pessoas, de 2 personalidades? Jesus teria dupla personalidade, então? Não é? Não. O Verbo eterno, que é uma pessoa, ele assume natureza humana, espírito humano, alma humana, corpo humano. Isso é que é a natureza humana. Espírito humano, alma humana, corpo humano.
através do ventre da Virgem. Né? Nascimento natural, nesse sentido. Então é dito assim, tu és quem me fez nascer. Olha que frase maravilhosa. Um nascimento promovido por esse que ele chama de Santo, Jeová, o seu Deus. Olha essa outra frase. Me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre da minha mãe, tu és meu Deus. Irmãos, qual homem pode dizer isso? Ninguém, a não ser ele. Agora eu queria ler para os irmãos duas traduções, uma de King James, a outra uma tradução em inglês, American Standard Version. Diz assim, escute a King James primeiro. Traduzir literalmente para os irmãos, esse verso 9. Tu és aquele que me tiraste do ventre. Tu me deste esperança quando eu estava no seio de minha mãe. A segunda tradução. Tu me fizeste confiar quando eu estava no seio da minha mãe. Já imaginou isso? Tu me deste esperança quando eu ainda estava no seio de minha mãe. Tu me fizeste confiar quando eu ainda estava no seio de minha mãe. Isso é verdade somente sobre o nosso Jesus de Nazaré, o nosso Senhor Jesus. Aí você tem o verso 11 que vai dizer assim, não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Palavras que nos lembram o Getsemane, quando ele está à sombra da cruz, agonizando no Getsemane. E o que ele tem a dizer é, não te distancies de mim. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. O que ele quer dizer? Ele quer dizer, não te distancies de mim. Essa comunhão que tenho contigo é a coisa mais preciosa que eu tenho. Não te afastes de mim, mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Que coisa mais maravilhosa, meus irmãos. Então ele optou por ser distanciado do seu pai, algo que ele nunca conheceu, para ser identificado com o nosso pecado, algo que também ele nunca conheceu. Porque nele não existe pecado. Ele não conheceu o pecado. Ah, meus irmãos, que maravilhosa salvação nós temos por causa da origem desse Salvador. A concepção virginal, maravilhosa, no ventre daquela jovenzinha, se identificando com a raça. Agora vamos para as 3 notas que eu queria dar para os irmãos. Vou buscar ser bem objetivo. Vamos lá. Lucas capítulo 1, primeiro verso 32. 3 notas centrais aqui sobre esse tema. Lucas 1, 32. Veja o que é dito sobre esse Jesus. Este será, primeiro, grande. Este será grande. Sabe o que significa isso? A malignidade, a depravação, ou a depravidade, se você quiser, da natureza humana, como ela estava, como ela era em pecado, não seria um obstáculo para a grandiosidade de Jesus, a partir do ventre da Virgem. Vou repetir isso, irmão. A malignidade, a depravidade da natureza humana não seria obstáculo para a grandiosidade de Jesus. O porquê disso nós já vamos explicar quando chegarmos no verso 35. A concepção dele, como aconteceu. Então, não seria essa depravidade da natureza humana que impediria que esse que nasceria do ventre de uma pecadora, como todos nós, não é? Embora fosse uma santa serva do Senhor, que aguardava a redenção de Israel, muito favorecida pelo Senhor, como o texto mesmo diz, né? Mas ainda assim alguém que carecia de um Salvador, como nós, por isso ela o chama de meu Salvador, não é? Então que privilégio ela teria? Esse vaso humano para o nascimento do nosso Senhor seria o veículo usado de tal forma que a malignidade da natureza humana não impediria, não seria obstáculo para a grandiosidade desse ser que seria gerado nesse ventre. Muito importante. Agora, mais uma coisa.
Na sequência, veja, verso 32. Não apenas será grande, mas será o que mais? Então será grande primeiro, e depois será chamado Filho do Altíssimo. Porque ele é o Verbo, ele é o Logos, ele é o Filho de Deus, que entra na raça humana, sem alterar o que ele é. Ele é o Filho do Altíssimo. Sabe, irmão, deixe-me aplicar um paralelo muito ilustrativo para nós, aí mesmo no Evangelho de Lucas. Vá, por favor, para o capítulo 6. Deixa eu te mostrar uma coisa que a mim me parece tão linda, tão sublime, dentre outras, nesse Evangelho. Olha o que diz o capítulo 6 de Lucas mesmo. Verso 32. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Certo? Agora escute. Amai, porém, os vossos inimigos. Olha a história da cruz aí. Preste atenção. E fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e olha agora essa ênfase, e sereis o quê? Filhos do Altíssimo. Não é lindo? O que foi dito de Jesus então lá em Lucas 1,32? Ele será grande e ele será chamado o Filho do Altíssimo. Único, ele. Não é? Mas aqui nós estamos vendo que o trabalho que esse filho realizaria naqueles que estavam no seu coração, desde a eternidade, pelos quais ele se entregaria. Aliás, ele se entregou por toda a criatura, não é? Isso se torna efetivo para os que creem nele, mas ele é o salvador de toda a humanidade, mas só é efetivo para aqueles que creem nele, é claro, não é? Então, como eles seriam chamados? Agora no plural. Filhos do Altíssimo. Sabe, irmão, isso aqui não é um jogo de palavras. Isso aqui está dizendo que a relação única que ele, o Filho, tem com o Altíssimo, os filhos também terão com o Altíssimo nele e por causa dele. Agora deixa eu dizer outra coisa para os irmãos. Aqui não estou sugerindo nada além do que eu vou falar. Mas sabe o que acontece no livro de Hebreus também? O livro de Hebreus, capítulo 1, vai dizer que Jesus é o Filho. O Filho. Deus nos falou no Filho. Mas sabe o que vai dizer no capítulo 2? Que aqueles que creem são os filhos. Capítulo 1 de Hebreus é o capítulo do Filho. Todo ele é sobre o Filho, a grandiosidade, a supremacia dele. O capítulo 2 é sobre os filhos. Eis aqui estou e os filhos que Deus me deu. Hebreus 2. E a mesma coisa estamos vendo em Lucas. Ele é o Filho do Altíssimo. Ele será grande, será chamado o Filho do Altíssimo. E nós, os que pertencemos a Ele, os que cremos nele, entramos na mesma relação que Ele tem com Deus. Porque somos os filhos do mesmo Pai Celestial, o Altíssimo. Também maravilhoso. Agora, vamos ao verso 35. Especificamente sobre a concepção do Senhor. Cada palavra aqui é importante. Diz assim: respondeu-lhe o anjo, Gabriel, que disse que ele seria chamado Jesus. Descerá, ou seja, a salvação foi provida do alto. Meus irmãos, para nós que cremos é algo tão simples e tão maravilhoso, não é? Mas olha esse mundo. Todas as religiões e filosofias desse mundo pregam uma salvação de baixo para cima. Compreende? Então você vai sendo introduzido em doutrinas chamadas herméticas ou esotéricas, né? De qualquer ideologia que seja, filosofia, religião, o budismo é assim, o hinduísmo é assim, o confucionismo é assim. Todas elas pregam que o homem precisa ser espiritualizado de baixo para cima, e ele vai ganhando mais luz, mais espiritualidade. Aliás, espiritualidade é uma palavra que você ouve demais nessas bocas aí, né? E ele vai se espiritualizando até então ele ser salvo.
ou ser iluminado, como muitos usam o termo. Todas as religiões e filosofias e ideologias religiosas, claro, pregam uma salvação que é de baixo para cima, alcançada, como uma escada que você vai subindo. Apenas a Bíblia revela uma salvação, que aliás é a única salvação possível, que é uma salvação baseada na descida do Salvador para buscar os perdidos, incapazes, alienados, inúteis, que nada podem fazer. Então essa primeira palavrinha já é linda. Descerá. Descerá. Nós não somos salvos por autoajuda. Nós somos salvos por ajuda do alto, que desceu até nós e nos buscou, e continua nos buscando, e nos aperfeiçoando. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo é colocado aí como sendo aquele que moveria esse nascimento. A origem desse nascimento está na ação do Espírito Santo. Então, descerá sobre ti o Espírito Santo. Agora, as palavras que eu quero destacar. Primeiro, o poder do Altíssimo. Está vendo Altíssimo de novo aqui, né? Poder. Essa palavra poder aparece várias vezes em Lucas. Quando diz, por exemplo, que Jesus volta do deserto depois da tentação, é dito que ele volta para Galileia no poder do Espírito. É uma palavra simples, na verdade, na língua original. No nosso idioma, nós temos a palavra dinamite. No grego é a palavra dunamis, ou dinamis, que significa poder. Então, como foi que ocorreu a concepção no ventre de uma virgem para que um veículo humano fosse preparado para o Verbo eterno? A explicação está aí. Poder. Poder do Altíssimo. Primeira palavra importante. Então não há questionamentos, não há perguntas, não há lugar para se fazer uma dissecação desse assunto. Você consegue dissecar a Trindade? Você consegue dissecar a criação? Você consegue dissecar a própria natureza humana? Você consegue dissecar a alma? Nós não conseguimos dissecar quase nada, meus irmãos. Então, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder ou a intervenção do Altíssimo. Agora, outra palavra importante, te envolverá. Está vendo aí na sua Bíblia essa palavra envolverá? Ela aparece, não vamos ler para ganhar tempo, aí em Lucas mesmo, no capítulo 9, o capítulo da transfiguração, no verso 34. Capítulo 9, verso 34. Registre aí. Sabe o que é dito lá? Que quando Pedro teve aquela visão maravilhosa lá, Jesus, Moisés, Elias, você lembra que ele disse, mestre, bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma será para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Então é registrado assim, que uma nuvem os envolveu. Envolveu. A mesma palavra que acontece aqui, acontece lá, na transfiguração. Uma nuvem os envolveu. Já vamos explicar o significado disso. Guarde só essa palavra por enquanto. E, na sequência do verso, te envolverá então com o quê? Com a sua sombra. Agora aqui precisamos, para entender um pouquinho do que isso significa, outro livro de Lucas, que é Atos. Abra, por favor, Atos, capítulo 5. Vamos ver o que significa essa sombra. Será que é algo natural? Será que o Espírito Santo ia fazer uma sombra sobre Maria? É uma coisa assim absurda pensar numa coisa dessa, não é? Uma sombra física, uma sombra mecânica. É claro que não é a isso que está se referindo, não é? Mas olha o livro de Atos, capítulo 5, explicando isso de maneira tão bonita, pela boca do próprio Lucas. Atos 5, verso 15. É dito que essa narrativa é sobre Pedro. Eles levavam, Atos 5,15, levavam os enfermos até pelas ruas e os colocavam sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Olha que lindo, irmão. Aí, no caso, sem dúvida, é uma sombra física, certo? Mas aí nós perguntaríamos, que poder tem uma sombra física? Se alguém passa por cima de você, vai doer, né? Mas se a sombra dele passa por cima de você, não te causa nada.
Então é claro que a referência que Lucas está fazendo é que por causa de quem Pedro era, um discípulo do Senhor. Com Paulo era a mesma coisa. É dito em Atos 19 que as pessoas tomavam lenços e aventais do uso pessoal de Paulo, que trabalhava com couro, fazendo tendas, tomavam lenços, tomavam aventais e levavam em casas de pessoas que estavam endemoninhadas. E diante daqueles elementos, os demônios fugiam. Sabe que tem poder num lenço? Tem poder num avental? Não, mas tem em Paulo. E tem em Pedro também. Compreende, irmão? O caráter, a pessoa, o vaso, o servo, ali está o poder. Então é dito que quando a sombra de Pedro passava sobre aqueles enfermos, eles eram sanados. Esse é o significado de sombra em Lucas 1,35. O poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Se você quiser mudar a palavra, pode mudar para influência. Seria uma ótima palavra. Ou seja, a concepção virginal foi debaixo da influência do poder do Altíssimo, por meio do Espírito Santo. Então, aí está. Agora, abra comigo, por favor, Êxodo 40. Já estamos dando os últimos passinhos aqui. Êxodo 40. Vamos ver o significado desse envolver que nós citamos aí. Envolver com sua sombra. Sabe, irmãos, a melhor explicação está aqui. Não encontro nenhuma melhor nas Escrituras. Essa aqui é a melhor. Êxodo 40. Verso 34. Quando Moisés termina de construir o tabernáculo, ele construiu com uma única finalidade. O Senhor, quando ordenou que ele fosse construído, em Êxodo 25, verso 8, ele disse assim: e me farão um santuário, tabernáculo, para que eu possa habitar no meio deles. Essa era a finalidade. Então, depois que ele ficou pronto, o que aconteceu? Vamos ver? Êxodo 40, 34. Então, a nuvem. Essa nuvem é a que é chamada no vocabulário hebraico de Shekinah. Agora, deixa eu explicar uma coisa aqui para os irmãos sobre essa Shekinah. Vamos ler o versículo primeiro. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação, o santuário. E a glória. Nuvem, glória. Está vendo aí? É a mesma coisa. A glória estava nessa nuvem. E essa nuvem era a nuvem de glória, significando a presença de Deus no meio do seu povo. Porque o tabernáculo foi construído, nas palavras do Senhor, para que eu possa habitar no meio deles. Então, a palavra Shekinah, que você certamente já ouviu muitas vezes, nós mesmos já falamos aqui várias vezes disso, ela não existe na Bíblia aqui, na Bíblia hebraica, no texto hebraico, de Gênesis a Malaquias. Não existe essa palavra Shekinah. Por que nós usamos tanto? Na Bíblia também não existe a palavra encarnação. É a palavra que nós usamos para explicar o que significa o verbo se fez carne. Na Bíblia não existe a palavra trindade, em nenhum lugar. Mas é a palavra que nós usamos para explicar que Deus é trino e também é uno. A triunidade, certo? Então não há nenhum problema que a palavra Shekinah não exista na Bíblia. Ela surgiu depois, mas ela surgiu com uma finalidade muito bonita. Ela é uma palavra, claro, hebraica, do vocabulário hebraico, e ela significa simplesmente habitação. Isso é Shekinah. Então, quando esse texto faz esse registro, o que acontece aqui é a revelação dessa habitação de Deus no meio do seu povo. Ele veio habitar. E isso é Shekinah. Isso é habitação. Shekinah é um substantivo. O verbo de onde esse substantivo se origina significa isso, morar, habitar. A nuvem cobriu a tenda da congregação. Palavras ou ideias, melhor, ideias paralelas ao que ocorreu no ventre da Virgem quando do nascimento do nosso Senhor Jesus. Está vendo, irmão? A nuvem cobriu a tenda da congregação. E da mesma maneira, o poder do Altíssimo e o Espírito Santo envolveram aquela jovenzinha, né? A cobriram com sua sombra. Então diz, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então, o que seria
muito bom que permanecesse, pela graça do Senhor e com a ajuda do Espírito Santo, gravado no coração dos irmãos. Primeiro, a concepção de Maria, número 1, foi protegida pelo Espírito Santo. Então, sim, nós não temos, quanto à nossa fé, nenhuma dificuldade de ver, de constatar que do ventre de uma mulher que precisava de um Salvador, porque era uma pecadora, um ente santo poderia provir. E proveio. Por quê? Porque essa nuvem de glória, Shekinah, poder do Altíssimo, te envolverá com sua sombra, e um ente santo há de nascer. E será chamado o Filho de Deus. Coisa mais simples para a nossa fé e que coisa mais linda. Então aí está essa explicação aí através desse texto. É debaixo dessa influência então, meus irmãos. Essa influência é a chave. E debaixo dela é que Maria se tornaria mãe. Agora, último ponto. Versículo 38 de Lucas 1, e nós terminamos. Uma última nota por hoje. Lucas 1, 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. E na sequência nós lemos aqueles 2 versos do início do cântico dela. Depois dela dizer, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, o que ela faz? Ela vai se encontrar com Isabel, e então ela enuncia esse cântico maravilhoso, que está aí. Minha alma magnifica ao Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. 2 destaques aqui, para concluir, que eu queria fazer ainda sobre esse vaso Maria. Primeiro, houve da parte dela uma absoluta rendição. Meus irmãos, os propósitos eternos de Deus, eles só terão curso quando o Senhor levanta, encontra vasos. Sempre. Nós vimos com relação a Zacarias e João Batista a mesma coisa. Com relação à igreja do Senhor, às assembleias do Senhor, a mesma coisa. O Senhor só pode avançar nos seus propósitos se Ele encontrar vasos. Se no meio de nós Ele encontrar vasos, nos quais Ele possa trabalhar, primeiro, neles, e, consequentemente, através deles, para o cumprimento dos seus propósitos. A primeira coisa que tem que haver no nosso coração, visão dos seus propósitos, como foi revelado para Maria, como foi revelado para Zacarias, para Abraão e etc. Não é? Para Isaac, para Davi, para Jacó, para José. Onde não há visão, o povo se corrompe. Mas, irmãos, não basta visão. Se o nosso coração não é um coração de rendição, nós não podemos avançar naquilo que o Senhor tem desejado para nós. Nem como indivíduos e nem como assembleias. Então, característica mais sublime da vida dessa jovenzinha adolescente, chamada Maria. Absoluta rendição, ao preço de marginalização. Claro, não é? Ao preço de vergonha pública. Completa rendição. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus nasceu do ventre dessa virgem, 2 coisas são ditas nos textos posteriores dos apóstolos, que também chamam muita nossa atenção. A primeira, em Romanos 8, é dito que aquelas coisas que não poderiam ser executadas pelo homem, porque ele estava enfermo pela carne, isso Deus fez quando Ele enviou o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. Essa frase, Romanos 8,3. Enviou o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. Olha essa maravilha, olha esse mistério. Por que isso pôde acontecer? Ele encontrou um vaso que pôde dizer, sim, amém, seja feito conforme tua palavra. Porque ela poderia ter dito não. Ela tem escolha. Ela decide quanto ao que ela vai fazer. O Espírito Santo não passou sobre a vontade dela como um rolo compressor, dizendo, você não tem opção, você foi escolhida, você é a minha eleita. Nada disso. Maria teria que dizer, eis aqui a serva, e cumpra-se em mim, segundo essa palavra. Que maravilha, meus irmãos.
Esse é um princípio espiritual. Tem sido assim com você na sua história? Quando você compreende a palavra do Senhor relacionada à sua vida conjugal, por exemplo, você diz amém, cumpra-se em mim tua palavra. Com relação a você como marido, a você como esposa, a nós como os irmãos. Nós temos obedecido a palavra do Senhor, os princípios do Senhor no que concerne aos nossos relacionamentos uns com os outros. Nós temos dito, eis aqui o servo ou a serva, cumpra-se em mim tua palavra. Esse é o nosso coração. Se não é, o Senhor não tem vasos. Então essa é a primeira característica maravilhosa de Maria. Com relação ainda a esse termo semelhança, que citamos em Romanos 8, em Filipenses 2 ele aparece também. E é um texto de novo sobre a encarnação. Vai dizer que Jesus, sendo igual a Deus, não julgou como usurpação, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, aí Paulo vai dizer, e tornou-se em semelhança de homens, e foi reconhecido em uma figura humana, real, figura humana. Não é que ele parecia homem, mas não era homem de verdade. Figura humana e semelhança de homens. Solidariedade da raça, tanto em Romanos 8:3 quanto em Filipenses 2. Tudo isso foi verdade, meus irmãos, porque Deus encontrou um vaso que a Ele respondeu. Que isso seja gravado em nossos corações, irmãos. Porque o Senhor não fará de outra maneira. Aí você pode pensar, mas então será que os homens podem bloquear o cumprimento do eterno propósito de Deus? Estritamente falando, não podem. Você sabe por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que trabalha incansavelmente para produzir no nosso coração respostas. Mas sabe qual é o perigo? O perigo é que ele encontre outros vasos que não nós. E nós não possamos ser cooperadores dele. Então sim, ele cumprirá seus propósitos. Mas a pergunta é, nós estaremos incluídos? Nós estamos dizendo, eis aqui o servo ou a serva do Senhor, cumpra em mim tua palavra, teus princípios. Estamos dizendo, se não estamos, não há vasos. Mas haverá vasos, porque o Senhor levantará vasos. Então, meus irmãos, que o Senhor nos ajude a compreender isso. Podemos estar de dentro, podemos estar de fora, conforme as nossas respostas. E por último, então, os versos 46 e 47. Não apenas ela disse, eis aqui a serva do Senhor. Sabe o que mais ela manifesta aqui? Não apenas uma perfeita rendição, uma completa rendição, mas uma completa alegria. Meus irmãos, eu não gostaria de encerrar hoje sem ter chamado atenção para essa nota. Lucas faz 8 menções, olha só, em 24 capítulos, 8 menções sobre alegria. 5 delas estão nesses primeiros 2 capítulos. Ou seja, o evangelho da infância, capítulos 1 e 2, é o evangelho da alegria. Muita alegria. Zacarias foi o primeiro que mencionou isso. Ou foi dito a ele pelo anjo, né? Que quando a Isabel concebesse, nele, Zacarias, haveria grande alegria. Em ti haverá prazer e grande alegria. E você vai encontrar mais 4 menções só nesses 2 primeiros capítulos. E sabe por que essa nota é tão importante? Aí está na boca de Maria. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou. As versões aí dizem exultou, né? A palavra é alegrou, a mesma palavra. Se alegrou em Deus, o meu Salvador. Sabe por que tanta alegria, irmãos? Porque os céus estavam fechados. Os céus estavam fechados para os homens. Totalmente fechados. Não havia condição dos céus habitar com os homens. O Senhor, em todo o período do Velho Testamento, envia mensageiros, sejam eles humanos, profetas, sacerdotes, ou sejam eles até divinos, celestiais, como foi o caso aqui, inclusive, Gabriel, um deles, não é? Mas isso não é a habitação dos céus na terra, não é? Mas quando esse vaso se rendeu ao Senhor, se alegrou no seu Deus, seu Salvador, quando nesse vaso foi cumprida a palavra do Senhor, quando o ente santo nasceu, o Filho de Deus, e viveu a sua vida, e exerceu o seu ministério, e aos 30 anos entrou no Jordão, para marcar o início do seu ministério, e foi batizado por João, então, meus irmãos, os céus se abriram, e aquela voz foi ouvida.
Este é o meu Filho amado. O batismo de Jesus marca a abertura do céu para os homens. E a morte, ressurreição e ascensão de Jesus e o derramamento do Espírito Santo, escute bem, marca o fato de que os céus nunca mais se fecharão para os homens. Porque o Espírito Santo foi derramado do cabeça que rasgou o véu que separava céu da terra. Então nós temos âncora da alma, segura e firme, que penetrou o véu, Jesus, o nosso precursor. E ele derramou então seu Espírito Santo, e agora nós temos céu na terra, literalmente. Os filhos do Altíssimo, a igreja do Deus vivo, olha esses termos, a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade, o santuário do Deus vivente, não é? Porque os céus foram abertos em direção à terra. Há uma outra palavra para designar isso? Não há. Só há uma. Alegria. Eu vos trago boas novas de grande alegria e que será para todo o povo. Hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Alegria. Alegria. Meus irmãos, concluindo isso, quero citar um fato verídico para os irmãos. Já citei umas outras vezes. Quando o Otmani, um obreiro chinês, estava preso numa prisão na China comunista, em função de ser um pregador do Evangelho, simplesmente por isso, ele não tinha crime nenhum, e ele foi aprisionado por causa do regime comunista. Então, ele tinha que escrever uma cartinha para a sua irmã, agradecendo a ela alguns bens, algumas coisinhas que ela tinha enviado para ele na prisão. E ele ficou pensando como ele escreveria essa carta. Ele não poderia usar nessa carta o nome Deus, Jesus, nada que se referisse à religião, pensemos assim. Do contrário, essa carta não chegaria nas mãos da sua irmã. Então ele teria que buscar uma palavra para colocar no lugar de Deus, da palavra Jesus, da palavra Cristo. E a palavra que ele escolheu foi alegria. Ele escreveu um pequeno bilhete, citando o nome de sua irmã, e dizendo que ele estava, então, que ela não se preocupasse com ele. Ele passou 20 anos em uma prisão comunista, e ele disse que ela não se preocupasse com ele, que ele estava bem, estava suprido, e a última frase dele, nesse bilhete, foi: eu conservo a minha alegria. O que ele disse para ela? Aqui, vivendo toda essa privação, eu estou em plena, completa, íntegra comunhão com o nosso Senhor Jesus, pelo seu Espírito Santo. Eu conservo a minha alegria numa masmorra fétida, na qual ele permaneceu tanto tempo. Ah, meus irmãos, se o nosso Senhor tardar, será que nós viveremos dias mais difíceis? Talvez sim. Será que nós também conservaremos a nossa alegria? Sabe, irmãos, quanto mais nós meditamos na pessoa e obra do nosso Senhor Jesus, mais nós entramos nessa alegria. E essa alegria ninguém pode roubar de nós. Nenhuma circunstância, nenhuma privação, nenhuma pessoa, nada, nada. Porque como já disse uma irmã, na verdade nós que pertencemos ao Senhor, nós não temos alegria. É mais que isso. É a alegria que nos tem. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado, porque Tu intervieste na nossa malignidade e depravidade. Muito obrigado porque desceste. Muito obrigado por Emanuel, Deus conosco. Obrigado pelo nosso Jesus. Louvado seja Teu nome. Obrigado por Te pertencermos e porque nada, ninguém, nunca nos separarão das Tuas mãos. Obrigado por tão grande e preciosa salvação.
Senhor, mantém nossos olhos abertos e fixos em Ti. Não distraídos por nada, nenhuma pessoa, nenhuma circunstância. Mantém-nos, Senhor, afinados contigo, quer vigiando, quer dormindo, quer trabalhando, quer descansando. Mantém nosso foco, Senhor, nosso espírito alinhado com o Teu, nossa mente se deleitando em Ti, nossos sentimentos gozosos no Teu amor. Ó Senhor, e guarda-nos nesses dias que vivemos de tanta opressão, de tantas ideologias, de tanta confusão, de tantas vozes. Guarda o Teu povo, guarda o Teu testemunho. Sabemos que o Senhor já tem Tuas mãos no ferrolho da porta e que estás tão prestes a rasgar o céu e mostrar de novo Teu rosto de glória para essa criação caída. Guarda-nos, Senhor, em Ti e guarda-nos nessa santa expectativa. Assim nós te pedimos. Louvado seja o Teu nome. Amém, Senhor.